Do que aqui? Eu gostaria de começar falando que eu prefiro 1000 vezes estar atrás da câmera do que na frente dela. Bom, falar do Distopia assim é meio difícil porque foi um projeto muito novo pra gente, muito rápido, sabe? Processos de produção sempre são difíceis, né? Porque tem que pensar muito e trabalhar muito bem em grupo, mas o Distopia, como teve a questão da Copa e já tinha que, no semestre passado, ter um tema já disponível assim, de cabeça pra gente, foi difícil, sabe? A Distopia foi um trabalho muito complicado de ser feito. Na real, a nossa segunda opção era o nosso plano B, que os professores tanto falavam. Tínhamos um roteiro, o qual a gente desenvolveu, que falava sobre traição, enfim. Era praticamente um romance. Mas os professores não acharam muito bom e a gente acabou tentando mudar esse roteiro. E a gente tinha esse plano B, que era o Distopia, que na realidade ainda não era Distopia, era um curta sobre esquizofrenia. E assim, a ideia foi muito bem aceita pelos professores no momento que a gente achou que deveria trocar. E nasceu Distopia, assim, acho que a gente teve um problema de gestação que teve que ser muito rápido e a gente teve que engolir muitas coisas rápido também. Foi uma surpresa para mim, tanto quanto o roteiro, quanto o presente momento que ele chegou, e a gente começou a idealizar todo o processo de como iria acontecer. Então, como a gente começou a construir esse roteiro muito próximo da entrega do trabalho, sei lá, a gente tinha 2 meses para fazer isso tudo, e é um trabalho de conclusão de curso, então a gente precisa se dedicar ao máximo para fazer o melhor que a gente pode. A gente sentou 2 finais de semana juntos e fizemos esse roteiro de Distopia que vocês vão ter o prazer ou o desprazer de assistir, mas eu acredito que seja prazer. Mas foi algo muito satisfatório, sabe? É, as ideias do grupo em si, todos se juntando, tentando somar, para ter um melhor, um produto melhor, assim, não só para a banca, para os professores, mas para a gente, sabe? Para o pessoal em si. E em curto prazo de tempo, em todos os sentidos, a gente correu muito para que não só o roteiro ficasse pronto, quanto o produto final viesse chegar ao resultado que chegou. A gente terminou de fazer o roteiro em 2 semanas, ou melhor, em 2 finais de semana, sendo mais exato, em 2 domingos. Nos encontramos de forma alternada para fechar isso tudo. Com relação aos atores, de fato a gente teve sorte a princípio por questões de atores profissionais que estão praticando a função no mercado e tiveram não só disponibilidade, mas tiveram total entrega no produto e se dedicando tanto quanto à história, quanto ao roteiro, quanto aos personagens. E a gente ficou muito feliz com uma entrega total deles em todos os sentidos. As nossas cenas externas foram cenas que fizemos com grupos de 3 pessoas, ou melhor, com um trio. Então foi difícil pra gente também expor o ator na rua com um short rasgado, enfim, dando uma de maluco no meio da multidão. A cena do porão foi feita em Perus, que é longe pra cacete, inclusive, mas enfim, a gente teve que ir lá fazer. Foi uma cena que, assim, eu acho a melhor cena, enfim, são gostos diferentes, Guilherme perdoe, mas eu acho a melhor cena do curta, que é a cena da sombra, enfim, vocês vão poder curtir. Uma coisa que, assim, que a gente, pelo menos eu queria muito, desde a primeira vez que a gente começou a escrever, a gente se juntou, eu sempre pensei em duas coisas. Uma casa com 2 andares, que todas as cenas no roteiro a gente escreveu escada. A gente queria muito que tivesse uma escada e não teve. Acho que foi uma das coisas assim que, na hora que a gente foi atrás de locação, bateu muito forte assim em mim, porque, meu, a gente queria uma casa grande para tentar usar uma grande jogular, assim, pegar um ângulo legal da casa inteira, sabe? Aqueles planos bem abertos. E foi uma coisa que a gente sentiu falta e na hora que a gente foi procurar a locação foi bem difícil. Aí a gente conseguiu o apartamento perfeito, era o que a gente queria, mas era um apartamento, então não tem 2 andares. Bom, a cena que eu mais gostei assim de visualizar e que eu achei de suma importância num todo foi a cena do Daniel, que a gente encontrou um pouco de dificuldade para mostrar um pouco mais de realidade naquele momento. Além de ser um momento tenso, você tem que transmitir um máximo de verdade,
no quesito de ação, de cena, de estrutura, porque por mais mínimo que seja nos detalhes, a gente não tinha tanta experiência em vivenciar aquele momento. Falando de todo o pessoal envolvido, a equipe do semestre passado, então, é uma equipe muito unida. É uma equipe que respeita todas as diferenças, respeita todas as opiniões. E trouxemos para o grupo 3 atores que o Aleph trouxe para a gente. E são 3 pessoas maravilhosas também que toparam fazer o trabalho, que gostaram do roteiro. Então foram pessoas que somaram muito com o nosso jeito de ser, com a nossa forma de nos entendermos. A gente teve que conviver junto. Eu e o Isaac, a gente na sexta-feira já dormimos no apartamento, o sábado o dia inteiro gravando, o pessoal já chegou também, aquela correria. Mas foi muito legal. Acho que a amizade fortaleceu, sabe? Acho que se a gente pudesse hoje traduzir distopia assim, para o grupo, seria muito amizade, companheirismo, saber ouvir um ou outro, sabe? E dividir mesmo, dividir tarefas, dividir pensamentos. Acho que essa foi uma parte legal. E o que eu mais gostei de tudo na equipe foi o participar de estarmos 3 dias juntos, fora os outros intervalos de dias, mas os 3 dias desde o momento que a gente chegou até tanto dormir quanto amanhecer, durante o dia, a noite, ou seja, eu acho que isso faz parte de um processo de criação e de realização do objetivo que a gente gostaria que ficasse na conclusão final. O que eu quero dizer é que cada um na equipe tem o seu espaço e tem seu jeito de trabalhar e a gente aceita isso. Então é muito mais, é um trabalho, mas é muito prazeroso para a gente também. E é isso, cara. A Karen também, nossa, com locação. Se não fosse a Karen, não teria locação. Já começa aí, né? E sempre, nossa, fazendo aquela correria com o carro, indo pra cima e pra baixo, toda a gasolina, a tia dela que ajudou, a Carol que ajudou também. Foi demais, assim. O Aguinaldo no áudio, nossa, passou o dia inteiro com a gente ali, com o fone no ouvido. E toda vez eu não falava corta na câmera, nem o Isaac. Aí ele, pode cortar o áudio? E teve vários fatores, assim, de coisas que a gente gostaria que tivesse dado certo e que faltou e não aconteceu. Cenas que a gente teve que cortar por questões de tempo também. Mas faz parte, eu acho que valeu muito a pena num todo e agora a gente está mais preparado para poder fazer melhor ainda num próximo projeto. Mas assim, no final foi um trabalho que a gente aprendeu muito. A gente aprende a como não fazer as coisas. Então é muito importante para a gente meter a mão na massa, ir lá e corrigir os nossos erros, porque a gente aprende assim. Então curtam o filme, enfim, se curtirem ou não, dê um like, favorite o nosso vídeo no YouTube. É difícil não falar de erro, de continuidade, sempre acontece, mas, meu, foi um trabalho intenso, a gente se orgulha disso e a gente espera que todo mundo curta, entendeu? Os professores também, muito obrigado por vocês terem julgado, nos ajudado, sabe? No começo a maioria deu uma força com, com o primeiro roteiro, né? Tipo, falou mesmo, abriu a boca e falou. O Emerson também conversando com o Aleph, falando sobre as imagens e tal, foi muito legal. A gente só tem a agradecer a todos vocês e foi um prazer enorme, assim. A gente termina o curso agora, mas muitas coisas aqui a gente vai levar pro resto da vida. Então, muito obrigado. Dá joinha, dá um like lá. Falou. Favorito do nosso vídeo.